Então, existem estratégias de busca, né, direcionada ou não direcionada, ou não direcionada, de compostos de relevância toxicológica. Então, existe uma estratégia de busca para saber se aquela pessoa ela teve uso da substância química ou não. Na busca que a gente chama de direcionada, né, ela pode ser aplicada quando a presença de uma substância ou um grupo de substância química é suspeito ou quando o analista ele está interessado em um número limitado de substâncias, né, como no controle de dopagem, no controle de drogas em local de trabalho. Então, a busca direcionada é quando eu chego no crime e eu vejo ali um monte, né, de cocaína. Aí, quando eu vou fazer análise daquele corpo, eu vou dizer, ó, eu vou fazer aqui o exame para ver se tem cocaína, porque é uma suspeita que eu já tenho, para ver se tem cocaína, tá? Então, isso é uma busca direcionada. Ou, às vezes, né, quando vai fazer aquele exame toxicológico nos atletas, o doping, eles vão lá conferir 30 tipos de substâncias químicas. Então, pega o xixi ali, por exemplo, a urina ou o sangue daquele atleta, e aí avalia ali aqueles 30 tipos de substância química. Ou, às vezes, no trabalho, no trabalho a gente vai ver 10 tipos de substância química. Isso é uma busca direcionada, é quando você tem um norteamento. Você sabe o que você está procurando, tá? A busca não direcionada é quando você recebe uma amostra e você não faz ideia do que tem naquela amostra. Então, você tem que fazer uma série de testes, testar milhões de amostras, todas as amostras possíveis, para tentar chegar ali no isolamento do que você vai ter naquela amostra biológica. Então, essa busca não direcionada, ela também é conhecida como análise desconhecida total, tá? Porque a gente não sabe o que é que tem. Ela é aplicada quando não existem informações que possam direcionar os procedimentos analíticos, com um número praticamente ilimitado de substâncias, né, presente na amostra. Então, esse tipo de análise, ele requer uma abordagem concisa, planejada, que a gente conhece aí como análise toxicológica sistêmica ou ATS. Então, a gente tem que planejar, olha, eu não sei o que é que tem nessa amostra. Então, eu vou primeiro tentar fazer um teste para tais substâncias. Aqui deu, depois faço tal coisa. Então, tem que ser uma abordagem bem precisa, bem planejada, que a gente conhece como análise toxicológica sistêmica. A análise toxicológica sistêmica, ou ATS, ela é definida como a busca químico-analítica lógica, tá? Em uma dada amostra de teste por uma substância potencialmente tóxica. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Cuja presença não é suspeitada e cuja identidade é desconhecida. Então, a análise toxicológica sistêmica é uma metodologia aplicada quando a gente não sabe o que tem naquela amostra, quando a gente vai fazer a busca pela substância. Então, é uma substância que ela não é conhecida, que ela não é identificada. Os objetivos finais da ATS são detectar a presença de todas as substâncias de relevância toxicológica presente na amostra e identificá-las com o maior grau possível de certeza e excluir a presença de todas as demais substâncias relevantes. Então, o objetivo da análise toxicológica sistêmica é detectar todas as substâncias que tem, né, identificá-las e depois excluir aquelas que não são relevantes, deixar só as que são relevantes. Por exemplo, eu identifiquei aqui 10 amostras, 10 substâncias. Aí depois eu vou identificar cada uma delas. Mas dessas, apenas essas 5 causam intoxicação, então as outras eu excluo. Vou fazer análise dessas 5, fazendo testes específicos.
Dessa forma, pessoal, para atingir, né, o objetivo, né, princípio de detectar e identificar corretamente todas as substâncias relevantes presentes em uma determinada amostra, uma sequência de procedimentos, eles são sistematizados, né? Então, existe uma sequência de testes a serem realizados para que a gente tenha ali a identificação correta das substâncias químicas. A primeira etapa da análise toxicológica sistemática é a preparação da amostra, tá? Então, essa amostra, ela tem que ser bem preparada para que a gente tenha ali depois isolamento e identificação dessa amostra, tá? Então, é a preparação da amostra. Essa preparação, ela consiste em isolar e concentrar os compostos de interesse. Então, a gente está preparando a amostra. Então, vou isolar ali os compostos que eu tenho interesse. Tananã. Usualmente, ela é realizada empregando extração em fase sólida ou extração líquido-líquido. São métodos de extração. Então, esse é o primeiro passo, que é a preparação da amostra, né? A segunda etapa, ela consiste principalmente na diferenciação e detecção dos compostos presentes na amostra. Então, no primeiro passo, a gente tem a preparação da amostra e no segundo passo, a gente tem a diferenciação e detecção ali das substâncias presentes naquela amostra. Então, nessa segunda etapa de diferenciação e detecção, né, ela é normalmente realizada por métodos cromatográficos, como, por exemplo, cromatografia em camada delgada, cromatografia a gás, cromatografia líquida de alta eficiência. Diferentes métodos de detecção são aplicados aí às cromatografias. Então, a primeira etapa é preparação da amostra e isolamento. Segunda etapa é diferenciação e detecção por meio aí principalmente de métodos cromatográficos. De forma geral, pessoal, são preferidos os métodos instrumentais associados a detectores que são multidimensionais, né? Como, por exemplo, aí os seletivos de massas e os de arranjo de diodos seletivos em massas. Então, a gente chama de GC e HPLC. Então, são métodos que são aplicados aí nessa etapa de diferenciação e detecção. São métodos aí de espectrometria de massa que podem se associar aos tipos de cromatografia. A última etapa da análise é a identificação da substância detectada, tá? Então, primeira etapa, preparo da amostra, isolamento. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Segunda etapa, diferenciação e detecção. Terceira etapa, identificação da substância, tá bom? Então, nesse momento de identificação, né, tem uma comparação dos resultados analíticos com os bancos de dados de referência, então, com ganhos significativos na capacidade de identificar essas substâncias toxicológicas, aí observando quando os dados analíticos de baixa concentração são combinados. Então, por exemplo, a segunda etapa, primeira etapa, preparo, isolamento, segunda etapa ali, diferenciação e detecção. Terceira etapa, identificação. Então, eu digo assim, olha, aqui tem 10 substâncias, elas têm essas características. Vamos comparar com o nosso quadro de banco de dados? Então, a terceira etapa é essa. Eu digo, essa substância é essa. Então, eu faço uma comparação dos resultados dessa substância com o meu banco de dados para identificar corretamente a minha amostra, tá bom? Após a identificação da substância, uma etapa de quantificação é necessária a fim de permitir a adequada interpretação toxicológica. Então, após a identificação da amostra, é feita a quantificação para a gente saber realmente se aquela quantidade de droga foi suficiente para cometer aquele crime, tá bom? Então, as etapas de análise toxicológica são preparação da amostra, isolamento, diferenciação e detecção, identificação e depois quantificação, tá? A análise toxicológica, então, ela inicia-se com os testes de triagem, né, ou screening, seguido por um teste confirmatório.
Então, quando a gente vai fazer também, né, em relação aos testes já propriamente ditos, né, existe uma triagem. Então, essas amostras, esse sangue, essa urina, eles vão ser enviados para tais análises, tem suspeita de tal coisa. Então, quando existe uma suspeita, né, existem os testes de triagem. Essa pessoa, ela estava alterada, ela estava em alerta, ela estava agressiva. Então, já existem as suspeitas, então é feita uma triagem e é feita o que a gente chama de screening, que são testes que são realizados aí para a gente tentar identificar e depois confirmar, tá bom? Então, a triagem, ela é realizada através de técnicas de imunoensaio, tá? Que, dependendo do teste, pode conter anticorpos para a detecção de uma droga específica, de um metabólito ou de uma classe de substâncias. Então, por exemplo, chegou uma amostra de urina no laboratório forense e existe uma suspeita ali de que ele tenha cocaína. A gente faz um teste imunológico de acordo com a ligação antígeno-anticorpo, então pega o sangue do paciente, vamos dizer que ele tem ali cocaína, pega o teste, aí tem um anticorpo que se liga na cocaína. Então a gente consegue ver por um teste imunológico se naquela urina tem cocaína ou não. Se realmente tem, aí são enviados aí os testes confirmatórios, que são testes mais específicos, tá bom? Então, esses testes, eles apresentam alta sensibilidade, mas costumam ser pouco específicos. Então, por exemplo, tem uma droga tal que a gente vai usar e às vezes ela não detecta no método que a gente usou, imunológico. Então, a gente usa testes mais específicos, que são os testes de imunocromatografia. Geralmente, quando não se tem nenhuma ideia do que tem daquele sangue, então você não tem nenhuma suspeita, então você já vai direto para aqueles procedimentos que eu falei. Então, quando não se sabe de nada, quando é uma busca que você não sabe de nada, faz isolamento, identificação, aí você faz a identificação daquele formato que eu falei, com técnicas específicas de cromatografia e espectrometria de massa. Quando você tem uma suspeita, então você pode aplicar essa triagem, esses testes iniciais, como por exemplo, imunológico. E aí você faz o teste confirmatório para saber se realmente é. Tá bom? Mas geralmente, quando não se tem nenhuma ideia, faz os testes de acordo com o passo a passo, tá? Preparação, isolamento, diferenciação, detecção, identificação e quantificação. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.